Olá, pessoal. Sou Rita Ferreira, mediadora de conflito, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho das histórias que vêm expressas no mapa astrogenealógico do Ayrton Senna. É uma grande personalidade aqui para o Brasil e hoje faz 30 anos da sua morte, faleceu cedo aos 34 anos. Eu queria trazer um pouquinho das questões sistêmicas da história dele. Então, alguns fatos principais: a data de nascimento, 21 de março de 1960, em São Paulo, a data de morte, 1 de maio de 1994, na Itália. A gente vai falar um pouquinho da importância do nome, das heranças familiares e as consequências expressas na vida e no trabalho dele. Então, começando com Ayrton, é o nome de origem inglesa, que surge do inglês Ayrton, denominação de um rio que tem como significado corrente estrondosa. Então, aqui a gente já começa a falar um pouco do lugar onde aconteciam as histórias. Sena, olha só que interessante, também tem a ver com rio. Então, só que tem duas vertentes essa história e essa classificação, denominação aqui, para a gente trabalhar um pouquinho a decodificação do nome dele. Sobrenome italiano que tem origem ligada a uma santa da Igreja Católica, Santa Catarina de Siena, que viveu entre os anos de 1347 e 1380, na região de Toscana, parte central da Itália. Tem uma outra vertente que alguns sites demonstram que esse nome, na verdade, foi dado em homenagem à deusa celta Sequana. Se a gente for buscar na cronologia, a gente sabe que os celtas vieram muito antes da igreja. Silva é um sobrenome português, originado a partir do latim floresta, mata ou selva. Aqui a gente tem uma outra classificação toponímica, quer dizer, o lugar onde as histórias aconteciam. Isso serve também para a gente pesquisar quando nós vamos trabalhar de forma terapêutica ou genealógica, para você saber as origens da sua família. Aqui já demonstra o lugar onde as histórias aconteciam. Então, as primeiras pessoas a utilizarem esse nome teriam vivido próximo à Torre e Honra de Silva, junto a Calença, atual cidade portuguesa de Valença. Então, aqui a gente tem mais um norte de onde começaram as pesquisas, para quem gosta de saber a origem familiar. Aqui a gente vai ver um pouquinho do mapa do Ayrton. Ele tem um Sol a 0 grau de Áries, em oposição ali, quase conversando bastante com os nodos, e a Lua em Capricórnio, na casa 11, bem ali quase na cúspide entre a 11 e a 12, conjunto com Saturno e conjunto com a Palas. O que isso demonstra para a gente, pessoal? É uma pessoa que tinha pouca individualidade ou precisaria desenvolver a individualidade, por quê? Está muito ligado, identificado ou a serviço das mulheres do sistema. Com uma memória terra, a pessoa tem muita relevância das mulheres, e elas são figuras de autoridade nessa memória. Então, ali o Saturno conjunto com a Lua demonstra que as mulheres tinham poder, ou elas mandavam, ou a estrutura vinha delas. E aí o que a gente tem na oposição? Olha só, Juno, a casa 11, em oposição a Lilith. Aqui a gente está falando do eixo da saúde mental, dos contratos religiosos e das questões de irmãos. Se a gente levar para a religião, por exemplo, para a questão portuguesa, Itália, ou até celtas, a gente pode falar de irmandades ou os irmãos dentro da igreja, as crianças que não nasceram e que os irmãos tomavam o lugar, porque, por exemplo, a mãe colocava o nome do filho morto no filho que não nasceu, no filho que viveu. O que acontece nessa questão, pessoal? Duas coisas aí: o filho que não nasceu ou que morreu cedo, ele fica excluído, então é como se ele não pertencesse, e o filho que toma esse nome, ele fica preso à energia da morte. E aí, quando a gente vai ver o sol dele, que está bem conversando com esses nodos, vai pedir para a gente olhar para os antepassados. E ali a gente está falando de peixes virgem. Então, assim, o que eu preciso limpar, virgem, para que isso não vire uma doença psíquica ou uma questão espiritual? Quais as questões espirituais que eu preciso limpar? Se a gente for se remeter à questão celta, como é que eles foram exterminados, como é que a igreja lidou com as invasões. Então, todo esse tipo de coisa, ali com o Marte em Aquário,
é um masculino que busca conhecimento. Então, como é que os ancestrais chegavam aqui, impondo o conhecimento deles, a força, então sublimando a cultura já existente e renegando, negligenciando e rejeitando o que já existia aqui, impondo a sua cultura. E ali na oposição, já na casa 7 com Urano em Leão, a gente vai falar das lealdades aos bisavós. Então, o quanto dessas questões que ele viveu tem a ver com os ancestrais. Quando a gente fala de Juno em Sagitário, o que remete também são os contratos religiosos, por exemplo, Silva. Quando existe na árvore um filho não reconhecido e eu tiver uma identificação com essa criança ou com essa pessoa, eu não consigo ter a minha individualidade, a minha identidade. E a outra questão também que a gente pode falar aqui, nesse eixo dos irmãos, é o eixo também da saúde mental e tem a ver com a individualidade dele e com o sistema familiar. Então, assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na multidão, nos grupos? Eu tenho a minha individualidade ou estou honrando e repetindo histórias? E aí tem Sagitário, as questões de também ter dificuldade em crescer. Então, o quanto que esses contratos que ele traz no inconsciente o impediam de ter um vínculo, porque a gente sabe que, para quem conhece um pouquinho da história dele, ele teve várias namoradas, mas ele não se estabilizou, não teve um compromisso. E aí vem um pouquinho com essa relevância das mulheres de autoridade, um possível casamento com a mãe, ou uma mãe que tinha autoridade dentro dessa família, e aí precisaria ser pesquisado. E aí, com esse Plutão também, já ali conversando em oposição com uma Vênus em Peixes, quanto dessas religiões, dessa religiosidade ou do serviço equilibrado ou desequilibrado, quanto disso precisa ser limpo, porque existem segredos dentro do sistema. Então, o que eu vim catalisar? É a geração que vem para catalisar, é a geração baby boomers, a geração que busca uma liberdade sexual. Então, esse é o contexto que ele nasceu. E ali na casa 12 também a gente tem a questão da autoridade, que vem também da ancestralidade, e vem já de longe nessa linhagem. Então, as mulheres têm autoridade, e ali está demonstrando também, sugerindo uma possível desordem na hierarquia dos irmãos, que ele traz no inconsciente. Aqui eu trago para vocês um pouquinho da data de morte dele, fui buscar nos trabalhos que eu realizo, e aí na investigação mostrou que ele repete esse padrão quando ele tinha 1 ano de idade. Então, a pergunta que eu coloquei aqui é: do que estou a serviço? E aí o que acontece? O que acontece com a morte dele, após a morte dele? Qual é a forma que eu resolvi, ou como foi resolvido pelo sistema, porque nós sabemos que o sistema familiar tem muita força. Então, a morte do Ayrton trouxe como catalisação, como uma forma de transformar segredos, falta de individualidade, crianças que não nasceram, em serviço educacional. A irmã, no dia 20 de novembro do mesmo ano, funda o Instituto Ayrton Senna, que está a serviço da educação. Então, é uma forma de compensar as histórias que aconteceram anterior. E a morte dele, que significa sistemicamente uma ruptura, um rompimento brusco, inclusive, como que nós vamos honrar a morte dele e, na genealogia, a morte de outras crianças, fazendo diferente. Então, ela criou um instituto como forma simbólica de trazer a educação para que as pessoas tenham conhecimento e cresçam, evoluam. Aqui eu trouxe um pouquinho da consequência da influência no inconsciente coletivo, do que estou a serviço do Instituto de Educação e das crianças. Também tem a ver com a criança interior. O Instituto atende também adolescentes, mas o foco é a educação. Isso traz para a gente uma memória de catalisadores, aquele que vem para transformar a história que aconteceu no nosso entendimento como algo ruim. Teve violência, teve guerra, teve abusos, falta de identidade, crianças que não nasceram,
e aí a pessoa vem para compensar essas histórias anteriores. Aqui a gente está falando um pouquinho de celtas, italianos, Memória Terra tem a ver com as mulheres, mulheres de autoridade, e o que elas vivenciaram, ou quais foram as questões que elas foram vítimas. Na visão sistêmica não existem vítimas ou algozes, mas como elas se colocavam como vítimas, ou até mesmo falando em uma Vênus em peixes, em sacrifício, ou filhos fora do casamento, pessoas que tinham filhos e não eram casadas e a igreja proibia, então realizavam abortos. Então, isso é um pouquinho do que eu queria trazer, que tem a ver com o mapa do Ayrton. Espero que você tenha gostado, que te traga inquietações. Se você chegou aqui, agradeço muito. Espero que tenha trazido inquietações e impacte mais e mais pessoas. Se você gostou, curte, compartilha.